Um ótimo dia a todos os pesquisadores, conhecedores, a todos aqueles que estudam as Escrituras e uma saudação especial também àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar sobre o tema religião. Muitas pessoas que são religiosas, às vezes quando falam sobre suas filosofias, no final dizem: não importa, o Deus é o mesmo. Será? Será que práticas religiosas, pensamentos filosóficos dentro da religião faz com que o Deus seja o mesmo para todas as religiões? E antes de nós discutirmos sobre isso, eu quero te convidar para que, se você não faz parte ainda deste canal, que você assine o canal, ative o sininho das notificações para que este vídeo possa chegar até as demais pessoas. A palavra religião, ela se originou do religio, ou para algumas pessoas o religare. Religio, por exemplo, ele dá a ideia do sagrado, ele dá a ideia daquilo que é santo. E religare é aquilo que é atado com firmeza, aquilo que é atado com força, aquilo que torna para algumas pessoas até o religar. Mas religar o quê? Religar por quê? Religar para quê? As religiões dão uma ideia de que quando o homem nasce, ele já nasce com uma dívida. Mas o interessante é que, se o Deus das religiões, ele não culpa a pessoa por aquilo que ele não fez, como que uma pessoa já vai nascer com culpa? Às vezes as pessoas tentam firmar ou trazer a ideia que aquela pessoa já nasce com culpa e assim aprisionar. Como que eu vou ter a ideia de que já nasci com uma culpa incutida? Para algumas religiões, se tem a ideia daquele apóstolo romano, veio tardiamente, que levantou a ideia e disse o seguinte: porque todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Mas será que realmente todos pecaram? Como que você vai ficar destituído daquilo que você nem sabe por que culpa você teve? Religião, por exemplo, eles se envolvem em torno de um mesmo livro. Traz-se a ideia de um Deus em torno daquelas escrituras e cada um se interpreta por si próprio. Se pegarmos a ideia deste apóstolo, por exemplo, que todos pecaram e esse pecado fez uma separação do homem para com seu Deus, nós vamos ver que as próprias escrituras, elas falam um pouco o contrário. Religião, às vezes, é trazer uma filosofia de aprisionamento. Se todos pecaram e estão separados, como que Abraão, por exemplo, era conhecido como amigo de Deus? Davi, por exemplo, era a menina dos olhos do Senhor. Moisés conversava com Deus face a face. Então a ideia da religião é que o homem ele se sinta culpado. E cada vez que ele se sinta mais culpado, precisando de um favor, precisando de uma graça, precisando de algo para que ele possa sobreviver, mais manso ainda ele vai ficando diante das circunstâncias que a religião impõe. Tem religião, por exemplo, que baseada no mesmo livro, baseada na mesma escritura, diz que vai haver um libertador, vai haver o Messias, vai haver aquele que é ungido, enviado por Deus, que vai libertar o povo, vai libertar os seus escolhidos diante de toda a opressão, transformando esta terra. Baseado no mesmo livro, baseado nas mesmas profecias, outra religião já fala um pouco diferente. Já fala que Deus, ele já mandou o seu Messias. E esse Messias, quando veio, as pessoas não o aceitaram, o maltrataram, o crucificaram, o mataram. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Só que ele não resolveu nada. Ele veio, passou e ele só vai resolver quando ele voltar. Baseado no mesmo livro, outra religião já fala um pouco diferente. Fala que esse Messias realmente ele veio, executou a tarefa, mataram, maltrataram, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele já voltou, ele já assumiu o seu governo no céu. Por exemplo, diz também, baseado no mesmo livro, que o homem realmente ele é um pecador, mas ele precisa o que? Ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa evoluir. E a constância de estar nesta terra é que cada dia mais é um aprendizado melhor, onde o homem vai evoluindo de etapa em etapa, passando de pedaços em pedaços. A religião ela é assim. A religião ela faz com que o homem ele se sinta o mínimo possível. Ele se sinta um sofredor, ele se sinta aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa sem direção. E aí, nesse exato momento, o controle regional ele começa a influenciar a vida daquela pessoa. Porque quando a pessoa já chega a um momento onde ela se acha um miserável, não se acha nada, os controladores de ideia, aqueles formadores de opinião, aqueles que levantaram os quesitos de que religião funciona assim ou funciona daquela maneira, costumam endeusar, colocar um Deus completamente
dono do ouro, um Deus dono da prata, um Deus que é dono do mundo inteiro, mas que ele precisa de 10% do seu dinheiro. Se nós formos analisar dentro das Escrituras, o dízimo ele nem sequer era dinheiro, mas a religião, as filosofias humanas, aquilo que não é instituído por Deus, faz com que o homem acredite que um Deus rico, soberano, poderoso, dono de todas as coisas, ainda assim precisa do seu dinheiro. E realmente nós sabemos para qual é o lugar que vai esse dinheiro. As pessoas podem falar: mas se eu não der, eu estarei pecando. Pecando de que forma? O livro de Malaquias, por exemplo, ele diz sim que os sacerdotes roubavam a Deus, não era o povo. Mas alguns líderes, para tentar pegar a gordura das suas ovelhas, eles fazem com que as ovelhas se sintam culpadas e até com jargões, com palavras dizendo o seguinte: olha, não importa o que o seu líder vai fazer com o seu dinheiro, porque quem resolve, quem cuida do líder é Deus. Mas eu te falo, religião é controle de massa. Religião é aquilo que foi feito para controlar um povo aqui, controlar um povo ali e fazer com que o povo se ajunte em determinado bolinho e se distancie às vezes da sua própria família. Infelizmente, nós vemos que existem religiões que, se uma pessoa não for daquela religião, um apóstolo romano, por exemplo, diz que se a pessoa não quiser comungar da mesma fé, nem com os tais conversais, nem cumprimenteis no caminho. Existem religiões, por exemplo, que baseada neste mesmo livro, ainda dizem para as pessoas: você não pode nem sequer comemorar o aniversário do seu filho, comemorar o aniversário do seu esposo, o aniversário da sua esposa, porque isso desagrada ao Eterno. Às vezes, religiões, elas fazem com que você possa acreditar que exista um Deus de amor, um Deus que é completamente santo, completamente puro, um Deus que te dá uma liberdade para você fazer o que você quiser. Mas no final ele diz: olha, se você não andar de acordo com as normas, esse Deus vai te destruir. Religião, ela faz com que o povo seja controlado. Mas aí eu lhe pergunto, o verdadeiro Deus, aquele que criou todas as coisas, será que um livro é capaz de suportar aquilo que realmente ele é, todas as suas qualidades, todas as suas prerrogativas, tudo aquilo que ele realmente é? Será que precisa da interpretação humana para você poder saber o que é certo e o que é errado? E o interessante ainda é que as religiões colocam que este é um Deus de tanto amor, um Deus de tanto privilégio, um Deus de tanto carinho pela humanidade, mas que se você não seguir a norma, ele vai te matar. Se você não seguir o que ele quer, ele vai te mandar para o inferno. E tudo isso porque ele te ama. A religião prega um Deus que aparentemente está com uma máscara de cordeiro, mas que se você não aceitar aquela máscara, por baixo daquilo tem um lobo devorador que ele vai te destruir. A religião tão somente criou a filosofia de homens. A religião, por exemplo, são filosofias e são ideias de homens que controlam e tentam controlar você. Eu te pergunto, a religião, por exemplo, ela coloca a ideia de que Deus, ele está no controle de tudo. Mas eu lhe pergunto, e o caos que existe na Terra? Será que Deus, realmente o Deus das religiões, é aquele Deus que verdadeiramente age maltratando as pessoas? As religiões, por exemplo, não conseguem explicar nem sequer quais são as prerrogativas do seu próprio Deus. Analisamos isso, que quando uma pessoa fica enferma, as religiões começam a orar e a pedir a Deus a cura. E conforme aquela pessoa vai piorando, as pessoas entram e começam a clamar, a buscar e a dizer que verdadeiramente aquela pessoa vai ser curada porque acreditam piamente que o Deus que faz todas as coisas vai curar. E, infelizmente, quando aquela pessoa morre, a desculpa que se tem pelos religiosos é: ele morreu porque foi feito à vontade de Deus. A religião nem realmente conhece aquele Deus que ele prega. Religião é uma coisa que foi inventada pelo homem para controlar a massa, para controlar a multidão, para controlar o povo, para trazer o povo como gado, conhecimento de dizer: você é um miserável, você é um pobre, você é um nu, você não vale nada, você precisa da graça de Deus. E com isso você tem que dar 10% do seu salário para alcançar a graça de Deus. Será que o Deus que é dono do ouro e da prata precisa disso? Aí nós olhamos para uma religião, nós vemos que ela tem a ideia de que se você pecar, você tem que ir tentar acertar de novo. Olhamos para outra religião e outras religiões dizem
que você pecou, você está separado da presença de Deus. Olhamos para outras religiões e as outras religiões dizem que se você errar, você vai para o inferno. Aí eu te pergunto, um Deus que criou a terra para você viver, um Deus que criou os pássaros para poder cantar, um Deus que criou os animais para se interagir com o homem, um Deus que olhou e disse que era para o homem crescer e se multiplicar, se alimentar do produto desta terra, é aquele Deus que vai te destruir? É aquele Deus pregado pelas religiões que você já nasce um pecador e que se você não se arrepender, você vai ser destruído? Se arrepender do quê? Se arrepender por quê? Se arrepender de qual é a ideia? Você já nasceu devendo? Mas o mais interessante é que diante disso tudo, diante desse Deus de amor pregado pelas religiões, diante deste Deus de conhecimento pregado pelas religiões, o mais interessante disso tudo é que aquele que acredita que o Messias já veio, aquele que acredita que ele ainda vai vir, aquele que acredita que ele já assumiu o poder, aquele que acredita que Deus está no controle de tudo, no final ele diz assim: ainda bem que eu achei a religião certa. Deus não é religião. Deus, ele não é vinculado em filosofias humanas que aprisionam e que maltratam o ser humano. E se você às vezes discordar da sua religião, eu tenho certeza que aqueles que estão à frente olharão para você e falar assim: você não pode discordar. É o iníquo que está botando isso na sua mente. É o diabo que está botando isso. E outros ainda vão até mais fundo. Outros vão falar, virar para você e falar: ó terra, não faças tal. Você não tem poder de decisão? Você não consegue discernir entre o bem e o mal? Viva! Se liberte da culpa. Essa culpa incutida que botaram, que as religiões botam dentro de você. Livre-se disso e saiba que Deus, o Criador, ele fez a vida para você viver. Viva ela da melhor forma possível. Se você ainda não assinou o canal, peço que assine. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha. É muito importante que esse vídeo chegue às demais pessoas. E o mais interessante de tudo é que as religiões pregam que você sofre, que você está vivendo problemas difíceis, problemas com doenças, problemas com desemprego, problemas familiar, problemas das maiores espécies possíveis. Você está passando por isso porque Deus te ama. E que se você contribuir com a obra, ele vai te dar a sua vitória. O mais interessante é que todas essas coisas acontecem porque ele é o Deus de amor das religiões. Que se você não andar na linha, ele vai te destruir. Não deixe que religião controle a sua vida. A melhor religião que exista é aquela que você está em paz com Deus e com o seu próximo. É aquela que você tem a certeza que Deus te deu o livre-arbítrio para viver. Então viva. Ajude o seu próximo. Tem pessoas, por exemplo, que se dizem tão religiosas que aprisionam os animais. Aprisionam os pássaros, maltratam os cachorros. Religião é controle de massa. Viva. Acredite que existe um Deus, porque ele existe. Mas viva. Seja feliz. E eu tenho certeza que Deus, ele vai te dar sempre o melhor de tudo.